quando se fala em transformação tecnológica, muitas micro e pequenas empresas pensam logo em grandes investimentos, em que é necessário equipas especializadas ou consultoria especializada, projetos muito complexos, sistemas complexos, utilização de instrumentos, ferramentas, equipamentos muito complexos e desligam-se porque acham que são demasiado pequenos, que isso não se aplica à sua realidade, que os processos com que atualmente trabalham são mais do que suficientes para a sua operação e por isso ficam desligadas, enfim, vão criticando determinadas empresas que surgem, uma concorrência que lhes parece desleal, só que verdadeiramente o que está a acontecer é um desalinhamento entre elas e aquilo que o mercado está a trabalhar. E muitas vezes isto sucede dentro de um universo em que muitas micro e pequenas empresas umas que estão a pensar assim, mas há aquelas que são igualmente pequenas que já estão a pensar em como é que a tecnologia pode ajudar a melhorar a resposta aos clientes, pode ajudar a reduzir tarefas administrativas, a agilizar processos, a melhorar a eficiência daquilo que é os seus processos, quer sejam organizacionais, quer sejam produtivos, e com isso estão a ganhar mercado, estão a ganhar mais clientes, estão a ganhar mais competitividade e muitas vezes de forma aparentemente invisível começam a roubar espaço à sua concorrência. E as outras que acham que isto não é para a sua realidade, no momento imediato, nunca é de um dia para o outro que há, digamos, a quebra gigantesca de competitividade. Vai-se notando que os resultados já não são o que eram, cada vez temos menos margem, cada vez temos menos lucro, enfim, cada vez vamos sobrevivendo com maior dificuldade, está tudo cada vez mais caro e nós não conseguimos aumentar os nossos preços. É muitas vezes nestas pequenas queixas que são diárias, que são recorrentes, que são apresentadas com muita recorrência, que se começa a identificar que há ali um problema de competitividade. A empresa não está a conseguir acompanhar o mercado, as tendências do mercado, e muitas vezes é pela rejeição de tecnologias, da automatização, da inteligência artificial, por desconhecimento, por entenderem que tudo aquilo é muito complexo, muito caro. Você vai ver ao longo deste episódio que nem sempre é assim e que você pode começar pequeno e ir escalando à medida que obtém os resultados. Portanto, essas empresas que já estão a fazer o caminho despertam mais cedo, procuram informação e é sobre isso que eu quero falar consigo neste episódio. Eu quero ajudá-lo a orientar, ajudá-lo a identificar oportunidades tecnológicas que você hoje já poderia estar a implementar no seu negócio, que são muito mais fáceis de implementar hoje do que eram há uma década atrás, há 5 anos atrás, inclusive, e que você pode estar a perder aqui uma oportunidade gigante de fortalecer a competitividade da sua empresa e não se deixar ser apanhado pela sua concorrência. Portanto, fica a ver o episódio até ao fim, porque certamente não se vai arrepender. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e ajudo empresas e empresários a transformarem ideias e intenções de investimento em projetos competitivos que permitem aumentar os seus resultados e muitos deles com apoio de fundos comunitários. No episódio anterior falámos muito sobre ideias, se uma ideia merece transformar-se num projeto. E muitas dessas ideias nascem a partir da identificação de uma oportunidade. Foi isso que nós trouxemos. E muitas dessas oportunidades são oportunidades de transformação tecnológica. E hoje
vou trazer para esta realidade a transformação tecnológica para as micro e pequenas empresas, porque nós já falámos aqui no Pode Competir de inteligência artificial, indústria 4.0, automação, transformação digital, portanto há vários episódios aí sobre isso, e todos esses conceitos, todos esses episódios podem também e são aplicáveis a estas micro e pequenas realidades, mas nunca trouxe verdadeiramente uma forma que eu sinto que falta nas empresas, nestas micro e pequenas empresas, como eu disse na introdução deste episódio, que é a identificação de oportunidades que a sua empresa pode estar a perder porque acha que a tecnologia é muito complexa, que implica investimentos muito caros, que não é para a sua realidade, que você está bem como está, portanto, inúmeras situações e desculpas podem surgir aqui, e eu entendi que era relevante destacar aqui algumas oportunidades e áreas, porque eu acho que isto vai ajudá-lo a você adquirir uma clareza muito grande de que isto não precisa de ser muito complexo, isto não precisa de começar com grandes investimentos, ou seja, você pode começar passo a passo, como aliás é dito em muitos desses episódios que eu trouxe aqui sobre transformação tecnológica, mas hoje eu vou ajudá-lo a identificar estas oportunidades que você pode estar a descurar, a não identificar que aquilo pode ser uma oportunidade muito grande de trazer valor à sua empresa. E eu quero partilhar consigo, para que você não fique a achar que, enfim, isto é ela que diz e continua, mantém a sua crença. Eu vou partilhar consigo dados de um estudo que foi realizado aqui em Portugal em 2025 pelo Instituto Nacional de Estatística, que identificou que apenas 11,5% das empresas com 10 ou mais pessoas utilizavam tecnologias de inteligência artificial. 11,5%, ouviu bem. Este estudo não incluiu as microempresas com menos de 10 pessoas, pelo que não descreve todo o universo dos pequenos negócios, mas ajuda-nos a perceber um padrão. E, aliás, deixe-me dizer-lhe que se tivesse incluído as microempresas, eu acho que esta percentagem ainda piorava. Está a entender? Portanto, mas é para você ter consciência de que o facto de muitas empresas, de só 11,5% é que estão a utilizar esta tecnologia, isto também é uma oportunidade para si, ou seja, você ainda não está desfasado daquilo que é a sua concorrência. E, portanto, melhor ainda para você começar o processo agora. E mais, o estudo ainda acrescentou outros dados que eu vou destacar aqui, que era, entre as empresas que não utilizavam a inteligência artificial, a principal razão indicada não foi a inexistência de soluções ou não saberem que existiriam soluções. Foi a falta de conhecimento adequada dentro da empresa. Ou seja, sabe quando há desconhecimento em relação a uma determinada realidade, então o fácil é fecharmos no casulo daquilo que nós conhecemos, daquilo que é o conhecimento que nós temos? Ou seja, é melhor eu trabalhar com uma realidade que eu conheço do que com algo que para mim é totalmente novo. O novo assusta, o novo cria receios, cria medos, cria até medos do investimento não trazer retorno. E a seguir a esta razão, ainda apareceram outras razões logo no seguimento, percepção de que os custos seriam demasiado elevados, a falta de clareza jurídica e preocupações com a proteção de dados, ou seja, será que eu posso utilizar os dados, será que eu não posso? Portanto, ou seja, a questão jurídica em torno disto. E, portanto, isto tem por base um estudo feito em Portugal em 2025, bastante recente. E, portanto, isto permite, confirmar aquilo que muitas vezes eu observo no terreno e que estava há pouco a dizer, que é o primeiro obstáculo não é necessariamente tecnológico,
não é muitas vezes a falta de dinheiro ou de capacidade de investir nessas soluções tecnológicas. É muitas vezes o desconhecimento de que, ok, até ouve falar de muitas ferramentas, mas não compreende como é que consegue implementar e utilizá-las no seu negócio, onde é que poderia ser aplicado, que problemas poderia resolver com isso e por onde deve começar. E a verdade é que quando a empresa não conhece uma determinada realidade, tende a imaginá-la como muito mais complicada do que ela realmente é. E isto cria o tal bloqueio, o tal medo de dar o passo, porque ficam com aquela sensação, bem, a forma como eu estou a fazer está a funcionar, epá, eu vou-me meter, às vezes até há aquela frase, não é? Eu vou-me meter em sarilhos, não é? Portanto, ou seja, e isto surge muitas vezes nestes micro e pequenos negócios, e como você viu, portanto, o estudo acabou por confirmar isso mesmo. Mas a verdade é que há uma mudança muito importante em relação à tecnologia, à implementação destas soluções tecnológicas, que antes não era tão assim, em relação à complexidade, em relação ao investimento que é necessário para a implementação. E essa realidade também mudou muito com a massificação da inteligência artificial, ou seja, a forma de aceder à tecnologia, de aceder a todo o processo de automatização que muitas vezes se consegue com a introdução de tecnologias, mudou muito. Os próprios custos reduziram substancialmente. A facilidade com que se consegue fazer hoje determinadas evoluções do ponto de vista tecnológico também evoluiu muito. E, portanto, a empresa ou a implementação tecnológica já não exige que a empresa tenha de ingressar num projeto muito complexo que a empresa sentia que não conseguiria abarcar, que não conseguiria efetivamente implementar, seja por desconhecimento, seja por falta de capital, enfim, por variedíssimas coisas que poderiam estar aqui subjacentes. E, portanto, esta realidade mudou. E adotar tecnologia não significa necessariamente contratar uma equipa de programadores, porque hoje as ferramentas de inteligência artificial até já permitem elas próprias construir software, campanhas, agentes de inteligência artificial que ajudam a responder a perguntas, portanto, a este processo de automatização de forma muito mais democratizada. E no mesmo estudo que eu referi, entre as empresas que utilizavam inteligência artificial, 67,4% tinham adquirido software ou sistemas comerciais prontos a utilizar. Daqueles 11,tal%, 67,4% adquiriram softwares ou sistemas prontos a utilizar. E 34,9% tinham contratado fornecedores para desenvolver ou adaptar soluções, porque muitas vezes trata-se de adaptar soluções, ou seja, de adquirir um determinado software e depois a empresa precisa que ele seja adaptado e sim, poderá existir a intervenção de um programador para adaptar uma determinada solução. Mas nem sempre isso é necessário. Está a perceber a ideia? Portanto, isto também permite perceber que é possível fazer isto de forma muito mais simples. E então, o problema que muitas vezes surge, como já identificámos atrás, é então onde é que estão essas oportunidades. E é isso que eu vou hoje ajudá-lo aqui a identificar. Eu vou destacar aqui 4 áreas que eu considero muito relevantes para as micro e pequenas empresas. Haverá outras dimensões que eu poderia aqui falar, temos muitos episódios aqui sobre isso, mas eu vou destacar 4 que eu considero que trariam muito valor e permitiam, com processos fáceis de implementação, criar valor no seu negócio, certo? E a primeira área está relacionada com
o cliente com o foco em tudo que permite conhecer o cliente, conhecer bem o seu cliente ou potenciais clientes e servir melhor esse mesmo cliente. E há muita coisa que pode ser feita dentro desta área de forma automatizada e de forma muito mais ligeira. E começa exatamente por uma fragilidade que tem a ver com o conhecimento do cliente. E sabe uma realidade que existe muito nas pequenas empresas e nas micro e pequenas empresas? É que isto até muitas vezes é uma vantagem competitiva. A sua pequena dimensão e a proximidade que tem com os clientes até faz com que a empresa possua muita informação sobre os clientes. Conhece-os bem, muitas vezes já tem uma relação de tanta proximidade que quase que sabem toda a sua vida, mas não utilizam esta informação de forma estratégica. E é aqui que está o ponto crítico. Ou seja, você até tem informação sobre eles, mas não utiliza. Tem dados sobre vendas, seja o que o cliente costuma comprar, o tipo, a periodicidade, o valor médio que compra, seja reclamações, seja avaliações que são feitas nas plataformas, sejam avaliações negativas ou positivas, portanto, muita coisa aqui entra neste eixo. Podem também vocês ter mensagens por e-mails, por WhatsApp, por diversos canais, até a informação que é dada informalmente, muitas vezes no atendimento, mas esta informação está dispersa e raramente é analisada. E mais do que até ser analisada, não é utilizada de forma estratégica. E a introdução de uma tecnologia associada que permita fazer uma análise cruzada entre as vendas, o padrão de compras daquele cliente, aquilo que são os seus hábitos de consumo, as reclamações, portanto, reclamações e também elogios que são feitos nas plataformas, a checagem de todas as mensagens que são cruzadas com os clientes. Uma tecnologia pode aqui sim ajudar a agregar essa informação, identificar padrões, personalizar comunicações, automatizar respostas simples e com isso você consegue de forma estratégica melhorar a experiência do cliente, certo? Ou seja, a tecnologia não substitui a decisão do gestor do que é que vai ser feito com aquela informação. Aliás, até muitas vezes a tecnologia e a própria inteligência artificial até ajudam a esta tomada de decisão. Ou seja, dão sugestões do que poderia ser feito, de como poderia ser melhorar o atendimento, de como poderíamos melhorar o tipo de ofertas, direcionar campanhas específicas, mas a decisão ainda está dentro do gestor. Mas há uma oportunidade gigantesca se a sua empresa começar a trabalhar esta informação. Outra questão aqui dentro do eixo do servir melhor o cliente está relacionada com o próprio atendimento, a velocidade de resposta, a automatização de respostas a perguntas frequentes, ou seja, que fazem com que o cliente tenha aquela sensação de que não teve que esperar não sei quantos dias por uma resposta. Sei lá, faz uma pergunta, olha, você tem o produto tal, e a tecnologia vai logo verificar no seu estoque e responde ao cliente de forma automática. Não precisa que um colaborador faça. O cliente fica todo contente porque teve uma resposta imediata, já sabe se existe, se não existe, já sabe o que é que tem que fazer para encomendar. Ou seja, há uma aceleração do atendimento até e das respostas aos clientes e, obviamente, o cliente fica muito satisfeito com isso, certo? E por isso, você comece por pensar, ok, que informação o meu cliente me está a dar que a minha empresa não está a aproveitar? E a partir desta identificação, você começa a pensar em que tecnologia você poderia aqui implementar. Outra área muito importante, a segunda área, está focada em o que é que você hoje dentro da sua empresa tem inúmeras tarefas e muitas tarefas altamente consumidoras de tempo
que não criam necessariamente valor à empresa. E, portanto, o foco nesta área é libertar as pessoas de tarefas repetitivas que têm de ser feitas, mas são feitas de forma manual, tiram muito tempo, não acrescentam grande valor e fazem com que esses recursos humanos não consigam dar atenção a áreas que realmente criam valor. E temos aqui tanta coisa: introdução manual de dados, a preparação repetida dos mesmos documentos, processos de encomenda que poderiam ser automatizados se houvesse um software e têm que ser introduzidos à mão, a encomenda. Muita coisa aqui, e obviamente depois depende da estrutura da empresa. Por exemplo, empresas de serviços, os agendamentos serem automatizados, a disponibilização quando há um pedido de orçamento, esse orçamento ser feito através de uma inteligência artificial e do software ou de um agente de inteligência artificial que rapidamente entrega um orçamento personalizado, ajustado para o cliente. E, portanto, tudo isto retira tarefas repetitivas que não estão propriamente a trazer valor, porque um orçamento pode vir a traduzir-se num negócio, mas também pode não se traduzir num negócio. Mas ele tem que ser feito, porque se não for feito, não há cliente. Portanto, é identificar este tipo de tarefas que podem, que têm que ser feitas, não estou a dizer que não têm que ser feitas, mas que não criam o tal verdadeiro valor para a empresa e que podem sim ser automatizadas. E, portanto, o seu trabalho é identificar estas tarefas e como é que isto poderia ser apoiado com uma tecnologia, com uma inteligência artificial, que faria com que aumentasse a eficiência e libertasse os seus recursos humanos para outras tarefas muito mais impactantes. E vamos então à terceira área. Mas antes de lhe falar da terceira área, deixe-me perguntar se já fez aí um like no episódio. Se não fez, faça, porque se está aqui até este ponto é porque está a gostar do conteúdo e este conteúdo pode ajudar outras pessoas e através desse seu gesto tão simples, o YouTube depois faz com que chegue o vídeo a mais pessoas, certo? Então, e a terceira área qual é? A terceira área está relacionada com o seu processo interno. Ou seja, todas as empresas, sem exceção, têm um processo, desde que entram, seja matérias-primas ou mercadoria, à forma como depois se acontece o processo produtivo ou o processo de comercialização, até à entrega final. Portanto, todas as empresas têm processos. Todas. Você pode não o ter devidamente, digamos, você conhece de certeza absoluta. Pode não o ter devidamente identificado e é esse trabalho que você tem que fazer dentro desta dimensão, que é perceber o que é que está a acontecer dentro da sua operação, dentro deste processo, desde a fase da disponibilização dos recursos, da entrada de mercadorias, no caso de ser mercadorias, da forma como entra, qual é o processo, como é que você faz, ou seja, para todo o fluxo da sua operação, você tem que identificar com muita clareza o que é feito. Para quê? Para você depois identificar o que é que poderia ser automatizado com uma tecnologia, com um software, com um equipamento que permita automatizar ou agilizar tarefas, ou também exemplos de equipamentos que podem, por exemplo, otimizar a utilização das matérias-primas, diminuir desperdícios. Ou seja, você aqui tem que olhar para coisas que geram ou desperdício de tempo, de recursos, portanto, que é o que traz custo. Tempo é dinheiro, recursos é dinheiro, ok? Depois, todo o processo produtivo, de que forma é que ele pode ser acelerado, aumentada a eficiência da produção, de diminuição de defeituosos, de aumento de velocidade da produção, várias coisas, ou até no tal processo, quando é uma empresa comercial, de processos de leitura de estoques, processos de estocagem, portanto, identificação do que é que tem que ser reposto ou não.
Portanto, cada empresa tem o seu processo, e aí eu não poderia dar aqui exemplos para todas as empresas, como é óbvio, mas vou dar-lhe aqui 2 exemplos muito simples. Imagina uma padaria tradicional, eu trago precisamente uma padaria por ser um pequeno negócio tradicional, que poderá identificar que no momento em que está a começar a produzir os bolos ou os pães ou o que seja, há um grande desperdício de ingredientes, dos ingredientes que vão para as máquinas para depois se processar aquele produto. E identifica que há um equipamento que permite otimizar a dispensa das matérias-primas. Avaliar a implementação deste equipamento pode constituir para a empresa um enorme ganho através somente de não desperdiçar tanta matéria-prima, de otimizar, portanto, este fluxo. E depois, dentro da cadeia da padaria, pode haver outras melhorias nos próprios equipamentos de produção. Ou seja, como eu digo, para cada isto é um exemplo simples. Só na utilização da matéria-prima. Outro exemplo, adaptado, por exemplo, a uma realidade comercial. Farmácias. E este aqui, exemplo, fomos intervenção que nós fizemos numa farmácia. A farmácia identificava claramente que em horas de pico tinha filas de pessoas, de clientes para serem atendidos, e mesmo tendo todos os balcões abertos, havia essas filas, e isso por muito que o cliente, está ali, muitas vezes acaba por optar, não vou àquela farmácia, vou àquela que não costuma ter filas, ou fica chateado, ou enfim, perde tempo. Nenhum cliente gosta de perder tempo, gosta da agilidade, e a farmácia identificou que tinha aquele problema, e nós, o que é que foi? Vamos ver onde é que aqui no processo nós podemos melhorar a velocidade do atendimento para que isto não ocorra. E foi identificado naquela fase que o processo de ir buscar, receber o pedido do cliente, ir buscar os medicamentos ou produtos ou suplementos ou tudo que vendem às prateleiras, se fosse automatizado, havia um ganho gigantesco do tempo disponível do atendente. Ou seja, basicamente, ele está a inserir, ele já está a fazer a fatura, não é, dos pedidos do cliente, a máquina está a fazer a dispensa, portanto, o que é o sistema de armazenamento automatizado, não é? Vai buscar os medicamentos e ele só tinha que se virar para trás, pegar nos medicamentos, entregá-los ao cliente, e a fatura já estava processada, que tinha sido o trabalho que ele tinha estado a fazer. Porque havia uma ligação com aquele software ao sistema automatizado de armazém, que dispensava automaticamente aquilo que o cliente estava a pedir. E, portanto, isto permitiu o quê? Reduzir drasticamente as filas, aumentar a satisfação do cliente, aumentar até o número de clientes, porque os clientes começaram a perceber que naquela farmácia é muito mais rápido. Outra coisa que o sistema fez, permitiu identificar muito mais rapidamente falhas de estoque, estoques mínimos, ou seja, quando o estoque mínimo caía, o próprio sistema já colocava na nota de encomenda para o distribuidor, portanto, verdadeiramente o produto nunca estava em falta, porque eram definidos estoques mínimos, e quando chegava ali no dia a seguir a empresa já tinha reposto o estoque, e portanto poderia haver uma falha, às vezes poderia naquele dia haver corrida e o estoque mínimo ia-se, mas era muito mais pontual do que o que acontecia antes das falhas de estoque, porque, enfim, as encomendas são manuais a partir dos dados que o computador ia dando. Portanto, isto são 2 exemplos muito claros. E a quarta área está muito ligada ao crescimento da empresa, e isto é particularmente relevante para estes negócios que são locais, que é chegar a mais mercados e a mais clientes que estão fora do seu alcance com o seu negócio local. E muitas empresas já começaram a fazer este caminho, mas muitas continuam com a rejeição de que a via online não é para si, que a implementação disto não é para si, que é tudo muito caro, que a componente digital até já conhecem, mas é extremamente cara, portanto que não vale a pena para o seu negócio. Mais uma vez, desconhecimento. E a verdade é que
a venda online, que não só permite alargar o mercado e os clientes a outras regiões que não são a sua região de intervenção, a verdade é uma, que também permite aos próprios clientes que vocês já têm tornar o processo muito mais facilitado para eles, porque hoje muitas vezes os comércios locais e pequenos comércios e serviços queixam-se das grandes superfícies, dos hipermercados, dos grandes shoppings, mas muitas vezes a ameaça está neste momento nas lojas online. Depois, quando começaram a perceber isso, começaram-se a queixar das plataformas chinesas, e muitas vezes essas plataformas chinesas, agora até há umas taxas suplementares, mas elas vão se adaptar. E quando se adaptarem, enfim, mais uma vez continua a concorrência, não desaparece, porque surge ali um entrave. Cabe a si acompanhar o mercado. E muitas vezes é isto que o pequeno comércio não está a fazer, porque acha que esta lógica não é para mim, isto não é para a minha realidade, isto implica um enorme investimento. Só que a verdade é que hoje há marketplaces que já muito trabalhados, que permitem até padronizar a loja, e sim, a seu tempo você pode criar a sua própria loja online, mas você até pode começar por criação das landing pages para promover determinados produtos. Há muitas formas de começar neste universo do online. Só não perca de vista de que você pode não estar a fazer, mas a sua concorrência está. E hoje o seu negócio ainda funciona bem, mas de hoje para amanhã, cada vez há mais clientes no online, a sua concorrência provavelmente está-lhe a tirar clientes devido a isso, e depois, quando você despertar, pode ser tarde. Portanto, a ideia central aqui é que a transformação tecnológica não começa pela escolha de uma ferramenta. Começa exatamente por compreender o negócio, compreender onde é que a empresa poderia ver um determinado processo otimizado, um determinado processo alinhado com as tendências, um determinado processo a fazer a empresa chegar a mais clientes que no seu universo local não chegaria. Portanto, é você compreender isto, identificar isto com muita clareza e perceber realmente onde é que a introdução da tecnologia podia ajudá-lo nesse processo. Poderia ajudar a você tornar-se mais eficiente, reduzir custos, libertar pessoas para tarefas de maior valor, utilizar os dados dos clientes a seu favor, não é utilizá-los de forma àquele receio jurídico, não, você vai utilizá-los para direcionar para determinadas campanhas, ou seja, porque a verdade é uma, hoje o seu cliente fala uma coisa consigo, você não vai tornar pública a informação que ele fala consigo, mas se você sabe que o seu cliente gosta de hoje, no seu universo local, você sabe que o seu cliente tem uma determinada preferência por um determinado tipo de produtos. Se ele lhe for à loja, provavelmente você vai sugerir coisas que têm a ver com o cliente. Portanto, aqui trata-se mais de fazer um tratamento consolidado de dados que permita que você melhore o seu serviço, melhore a sua entrega, melhore a sua oferta. E, portanto, o que é que você está a prejudicar ou você está a disponibilizar dados de clientes para o exterior? Não está, portanto, não está a violar a privacidade do cliente. Está a perceber a ideia? Portanto, é bastante importante. E hoje até, quando você quer utilizar para marketing, etc., há formas de pedir autorização ao cliente para fazer isso. Mas aquela utilização interna você já o faz no seu estabelecimento. Você já o faz. Só passa a fazê-lo de forma estruturada, documentada, com uma leitura de dados conjunta. Do ler, se uma pessoa qualquer vai a uma plataforma que é pública, por exemplo, no turismo, o TripAdvisor, recebe muitas críticas de restauração e etc., ou seja, positivas e negativas e etc. e tal. E é o seu restaurante, ou o seu hotel, ou seja o que for. E você vê lá, você quer que
perceber o que é que estão a dizer sobre si e para quê? Para você melhorar. Não é para ir lá atacar ou atacar a crítica ou dizer mal de quem. Não, é você, não, deixa ver onde é que eu tenho que melhorar. Percebe a ideia? Portanto, isto é muito impactante para qualquer negócio e, obviamente, também para as micro e pequenas realidades. E a questão da expansão do mercado é particularmente relevante, porque você tem outras formas de expandir, que é abrir mais lojas, mas mais lojas implica mais equipa, implica um investimento em novas lojas. Há outras formas também de expandir, figuras como a franchising, etc. Há várias formas de expandir, mas uma simples a criação de um processo online, digital, pode ser o seu ponto de partida para chegar a novos mercados e a novos clientes. E é isso que está em causa aqui no alargamento, portanto, a novos mercados. Certo? E percorridas estas 4 áreas, eu vou-lhe deixar um desafio no encerramento deste episódio. Escolha um processo dentro destas 4 áreas que eu falei. Escolha um processo hoje, um processo que tenha, que você sinta, e eu tenho a certeza que intuitivamente você conhece o seu negócio, você identifica rapidamente onde é que você tem coisas que estão a consumir demasiado tempo, estão a gerar erros, desperdícios de recursos, desperdícios até de consumo, até às vezes de eletricidade, ou a tal possibilidade de expandir. Enfim, escolha uma área, não vou condicionar, você escolhe uma área que você sente que neste momento teria mais facilidade em começar por aí. E procure perceber, depois de identificar e conhecer bem os tais estrangulamentos e aquilo que poderia ser melhorado, se existe uma solução tecnológica capaz de melhorar aquele processo, aquilo que você escolheu. Não é? E aqui passa por fazer pesquisar, não precisa começar logo por comprar, comece por conhecer, investigar, contactar fornecedores, saber preços, procurar exemplos. E aliás, até deixem-me dizer uma coisa, a própria inteligência artificial, por exemplo, o simples uso de um chat GPT, permite que você peça para ele fazer uma investigação profunda de tudo o que há para a sua realidade empresarial, para a sua empresa, para o seu setor, dentro daquilo que você quer fazer. Ele vai identificar fornecedores, ele vai identificar fornecedores, vai ver padrões que identificou dentro do seu setor e, portanto, só isto já o ajuda imenso. E depois vai avaliar a possibilidade de testar, porque esta é outra facilidade e vantagem competitiva que as pequenas empresas têm, que é muito mais fácil testar uma nova solução tecnológica muitas vezes numa pequena empresa do que numa grande. Uma grande tem uma dimensão crítica muito maior em que qualquer falha, ou seja, o risco da falha é muito superior e traz prejuízos muito mais avultados. Quando a escala é menor, evidente que há risco e tem que haver planos para mitigar o risco, ok? Portanto, aí convido a ver outros episódios aqui do Pode Competir, relacionados com transformação tecnológica, onde falamos disto. É muito importante mitigar riscos em qualquer dimensão. Só que o prejuízo de uma operação correr mal numa empresa grande, de um teste correr mal numa empresa grande, o risco financeiro é muito mais elevado do que numa empresa com pequena escala. Está a perceber? Portanto, aí também acaba por ser uma vantagem competitiva. Você consegue fazer testes muito mais pequenos e que rapidamente você consegue ajustar através da forma como já faz as coisas, ok? Manualmente, percebe? E depois de fazê-lo, identificar, você pode implementar ou não a solução e ver os resultados que conseguiu com isso, e convido depois a voltar aqui neste ou noutros episódios naturalmente e comente comigo o que descobriu, se avançou ou não com a solução, qual foi o impacto caso tenha avançado com a solução. E já agora também, se for pertinente para si, quiser que eu traga exemplos mais concretos
de uma determinada área, de um determinado setor, em outros episódios que eu possa fazer. Se quiser, deixem nos comentários qual é a área da sua empresa e do seu negócio, porque eu trago aqui vários exemplos em todos os episódios e, enfim, posso tentar corresponder àquelas pessoas que veem os episódios e que tiram valor daqui, e posso trazer exemplos para estas realidades. E se precisar de ajuda minha, personalizada, pode começar. Um ponto de arranque é precisamente o diagnóstico estratégico de investimento, que o pode ajudar a identificar, portanto, este tipo de processos, que processo é que você poderia melhorar, a dar-lhe esta clareza, em que áreas é que você poderia extrair maior valor, fazer esta avaliação preliminar do investimento que teria que fazer. E, portanto, enfim, eu vou deixar aí o link na descrição, se você quiser conhecer um bocadinho melhor o que isto é, mas o foco aqui do Pode Competir é exatamente mostrar-lhe que só se implementar isto que eu hoje lhe trouxe aqui para o episódio, que lhe garanto que é de muito valor, se você implementar, você já vai trazer mudanças consideráveis para a sua empresa. Portanto, é só nada sem trabalho, nada sem ação acontece. É só você propor-se fazer e parar um pouco para conhecer o negócio, conhecer os processos, escolher a área e implementar. Certo? Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro, espero que siga estas orientações para que o seu negócio se torne mais competitivo, e com isto me despeço até ao próximo episódio.